Quem ouviu vai esquecer. Quando alguém mostra, é possível que quem viu guarde. Mas quem entra e participa, jamais esquecerá. Então, venha comigo, isso que nós vamos ter hoje à noite. Esteja comigo, tá bom? Vamos pregar juntos. Vamos fazer uma pregação aqui, todos nós, tá bom? Então, para começar, vamos lá para o texto. Colossenses. Colossenses, capítulo 2. Nós vamos ler 2 versículos. O versículo 6 e o versículo 7. Versículo 6, ele diz assim: Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. 7. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Sabe que o apóstolo Pedro, ele também fala algo sobre isto, lá na sua primeira carta, no capítulo 5. Então, vamos dar uma olhadinha lá. 1 Pedro 5 e 10. 1 Pedro 5 e 10. Olha o que ele fala. Agora já é uma carta de Pedro, né? Ele diz assim: Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos, agora note bem, ele mesmo, quem? Cristo Jesus. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. É bastante coisa, não é? Uma pessoa que tem experimentado tudo isso é um gigante. É um gigante na fé. Porque realmente essas coisas aqui deixam a pessoa bastante resistente. Voltemos então lá para Colossenses. Aqui na carta aos Colossenses, no capítulo 2, nós vamos encontrar os 3 estágios da vida cristã. Os 3 estágios naturais, em termos espirituais, naturais da vida cristã. Ou seja, nascimento, na palavra, radicados. Essa palavra significa isso. Nós vamos encontrar o segundo, crescimento, e aí no versículo 7 está edificados, e nós vamos achar o terceiro passo, que é fortalecidos, ou fortalecimento, que está aí no versículo confirmados. Então, essas 3 palavras do texto quer dizer isso: nascimento, crescimento, fortalecimento. Não são essas 3 coisas que nós precisamos? Nascer, crescer, ficar forte.
Por que a mamãe fica preocupada? Porque ela vê aquela criança que nasceu, que cresça e fique forte. E é isso que Deus espera de nós. Não só como igreja, mas como pessoa, como crente que nós somos, como filhos de Deus. Ele quer ver esses 3 estágios em desenvolvimento na nossa vida. Agora, vamos ver algumas coisinhas aqui antes de entrar propriamente no assunto. Qual era aqui a preocupação do apóstolo Paulo em escrever isso para a igreja lá de Colossos? O que é que estava acontecendo com aquela igreja? Acredito que o que estava acontecendo com aquela igreja não é o que acontece com esta, ou com a outra, ou com a outra, ou com aquela. Não, hoje. Mas lá tinha, sim, alguma coisa que trouxe preocupação ao apóstolo Paulo, por isso ele escreve esta carta para aquela igreja. E sabe qual era a preocupação? É porque estava infiltrado lá naquela igreja um grupo chamado gnosticismo, gnoses. Eles eram dados à sabedoria. Para eles, sabedoria. E com isso, eles entraram em algumas outras coisas que ocasionaram a preocupação de Paulo. Paulo, escreve para aquela igreja, para que aquela igreja não abandonasse a Cristo e recebesse aqueles ensinamentos falsos. E um dos ensinamentos falsos era exatamente porque estava ensinando que deveriam prestar culto não a Deus, mas culto aos anjos. Cultuar anjo. Não é muita novidade, porque você sabe que tem gente que adora anjo hoje em dia, né? Às vezes a gente chega numa casa lá, que vende esses objetos religiosos de adoração, você vai chegar lá na seção de anjos. Aí tem anjo gordinho, anjo magrinho, anjo compridão, anjo pequenininho, anjo azul, anjo branco, anjo... Por quê? Porque tem gente que adora, vai lá, compra e fica adorando. Tinha isso lá. Eles queriam cultuar anjos. Essa era a preocupação. E aí, então Paulo quer dizer o seguinte: gente, irmãos, não abram mão de Jesus Cristo, por favor. Não fiquem aí correndo atrás dessas coisas, mas se apeguem mais e mais a Cristo, porque é Ele que tem preeminência. É Ele que vai. E quando a gente tem um culto como esse, a gente vê como que é nomeado o nome do Senhor Jesus, né? Porque tudo é para Ele. E graças a Deus por isso aí. Pois bem, vamos um pouquinho para frente. Espero não complicar ali a minha esposa, porque ela que fica lá manuseando, sabe, o negócio lá. Mas eu espero que não fique, que não atrapalhe, mas eu não quero também tomar muito tempo, então vamos lá para frente, tá? Vamos começar já aqui o seguinte. A ênfase da carta. Pode nomear aí, procurar a ênfase da carta. Versículos 6 e 7. Não abra mão de Cristo em hipótese alguma. A partir daí. Vamos então para a primeira consideração, o primeiro ponto, né? Primeiro item. Aí o nome aí não importa. O que é que está falando aqui? No versículo 7. Nele radicados. Vamos pensar nisso. Radicados. Isto é o nascimento. É o início. Todos nós começamos por aí. Se nós somos crentes, começamos por aí, pelo nascimento. Primeira coisa foi nascer de novo. Fomos radicados. Em quem?
em Cristo Jesus. Lançar raízes nele significa isso. A obra de Deus em nós nos lançou em Cristo e fomos enraizados nele. E pensa, e nós sabemos muito bem que uma árvore, ela precisa, para sobreviver, crescer e dar o seu fruto, ela precisa criar raízes. Se este é o primeiro estágio, se não começar por aí, ela não vai ser uma grande árvore. A vida cristã, ela pode ser muito grande, poderosa, de fé, fazer grandes coisas, mas tem que começar sendo enraizada em Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Isto significa que nele fomos enraizados. Esta palavra nele radicados significa que nele fomos firmados. Firmados. Esta palavra significa que nele fomos infundidos. Aqueles que já lidaram com metalúrgica e que unem um ferro no outro pelo fogo, né? Então, houve ali um ajuntamento de ferros que agora é um só. Nós fomos também assim em Cristo Jesus. Estamos nele. Ele está em nós. Estamos unidos desta maneira, desta forma. Nós fomos arraigados em Cristo Jesus. Ainda significa que nele fomos consolidados. Consolidados. Quem está em Cristo está firmado, está consolidado. Não é uma vara verde, tremendo, bruxuleante, nada disso não. É alguém que está realmente consolidado. Também significa que nele fomos alicerçados. Vocês pensaram bem disso, tudo isso? Que bênção não foi esta? Obra de Deus na nossa vida. Quando fomos, segundo o verso 7, quando nele fomos radicados, significa tudo isso aí. Então, irmãos, o crente, quando ele é radicado em Cristo, ele não tem motivo para não crescer. Ele não tem motivo para não ficar forte. Porque, afinal de contas, o nascimento dele foi um nascimento forte, verdadeiro, puro. O Espírito Santo trabalhou aí, ele está em Cristo Jesus. Então, não há motivo para um crente fraco. O crente é fraco se ele não quer andar segundo Cristo. Ele foi assim. Vamos aqui usar duas metáforas para mostrar esse radicado nosso em Cristo Jesus. Primeiro, uma própria árvore. A figura de uma árvore. Olha, irmãos, uma árvore, ela não... Você está na sua casa. Aí ali na frente da sua casa, na calçada, não tem nenhuma árvore. Aí no dia seguinte você levanta, abre a janela, que tremenda árvore bonita. É assim? Mesmo que se alguém trouxe aí, porque às vezes transporta árvore, né? Põe lá no negócio, arranca aquela inteira e leva e planta no lugar. Mas mesmo assim, um dia ela começou. Um dia ela teve que iniciar a sua vida. Né? Então, uma árvore não começa desse jeito. Como que ela começa? Na verdade, alguma semente cai na terra. Uma semente caiu lá na terra. A terra consumiu. Aquela semente vai passar por um processo, vou usar a palavra aqui, ó. Ela vai apodrecer. Aquela semente vai apodrecer. Mas depois disso, então, vem um outro processo que ela começa a criar uma vida. E aí, então, ela começa a crescer. Aí ela brota, sai.
Quem planta alguma coisa, não planta a semente, todo dia vai olhar lá, não é verdade? Você já fez isso? Todo dia. Jogar uma aguinha e tal. Não vê a hora daquela planta brotar. Então é assim que começa. Brota, depois vem o seu crescimento e até se tornar uma árvore. Assim é a vida cristã. Nós começamos em Cristo, nós fomos plantados em Cristo, enraizados em Cristo e precisamos morrer. Aquela velha natureza, aqueles maus costumes, aquela coisa toda que o mundo implantou em nós, que já nascemos com aquela natureza pecaminosa, tudo aquilo tem que passar por um processo de apodrecimento para então começar a gerar uma nova vida. E assim, se está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, fez novo. Agora começou uma nova vida. E depois desse sair, desse nascer, aí tem que ir para frente. Não pode ficar. Então, uma árvore exemplifica bem o que significa a nossa vida cristã. Mas uma árvore só não, um prédio. Vocês já viram, porventura, começar uma casa, um prédio, uma edificação pelo telhado? Eu nunca vi. Nunca vi. Qualquer edificação começa com o alicerce. Precisa primeiro lançar o alicerce. E o alicerce tem que ser bom, viu? Tem que ser muito bom. Porque depois desse alicerce é que vem o crescimento da obra. Tijolo por tijolo, tijolo por tijolo, vai até chegar onde quer. Aí vai chegar a ser um prédio, uma casa grande, um edifício, coisa assim. Assim é a vida cristã. O nosso alicerce é Cristo Jesus. E nele, assim como nele fomos lançados alicerces, começamos, temos que ir para frente, crescer e avançar nessa vida cristã. Muito bom. Então, vamos lá. Agora, sem esse lançar de alicerce, sem esse enraizar em Cristo, sem esse nascer de novo, sem esse começar com Ele, sem ter essa nova vida, não adianta esperar crescimento que não vem. Não adianta esperar fortalecimento que não vem. Porque ninguém tem uma árvore ou um edifício começando já com ele levantado. Tem que ser assim. Pode ser até que entre nós aqui tem alguém que ainda não passou por esse primeiro estágio, que é o nascimento em Cristo, que é o nascer de novo. Se não nascer de novo, se não nascer em Cristo, se não começar com esse aqui, que é o verso 7, sem ser radicado em Cristo, se tem alguém assim, eu quero dizer o seguinte: os dois próximos passos não vai te dizer muita coisa. Porque você não deu o primeiro passo ainda, que é nascer de novo. É nascer em Cristo. É se converter. Porque a pessoa não convertida, ela não é ainda filho de Deus. Ela não é ainda alguém que desfrute da vida eterna. Não é ainda alguém que pode louvar a Deus. Não é ainda alguém que Deus está olhando e esperando o crescimento. Não, tem que primeiro nascer de novo. Todos os que já nasceram de novo, que estão aqui, baixe a cabeça e comece a orar ao Senhor. Quem não nasceu de novo ainda, olhe para mim, por favor. Quem não nasceu de novo ainda, quem não é crente ainda,
Quem não é salvo ainda, olhe para mim. Mas quem já é, baixe a cabeça e ore ao Senhor. A minha pergunta é, você não gostaria de ir com todos aqui para o segundo ponto, que é o crescimento e depois o fortalecimento? Se você gostaria de ir, primeiro você precisa ser alicerçado em Cristo Jesus. Você precisa primeiro nascer de novo. Você precisa primeiro confessar a Ele os seus pecados e reconhecê-lo como o único Salvador. E se você quer fazer isso hoje à noite, eu te convido a fazer. Te convido a fazer. E se você quer fazer isso hoje à noite, se você não fez, você não nasceu de novo ainda, mas quer nascer de novo agora, para começar a crescer nele, então diga no seu coração: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Salvador. Deixe-me ser colocado no Senhor, enraizado em ti. Eu quero ser, sim, um filho seu. Eu quero ter vida eterna. Eu quero ter o perdão dos meus pecados. Eu quero ser uma pessoa salva. Se você, então, hoje à noite, agora, nesse momento, está tomando essa atitude, essa decisão, você só levante a mão, mais nada. Só levante a sua mão. Talvez todos aqui já nasceram de novo em Cristo. Mas eu quero convidar todos que já nasceram de novo em Cristo. Vamos para o crescimento. Que Deus nos abençoe. Versículo 7. Edificados. Versículo 7 aí, ele fala assim: nele radicados e edificados. O edificado é o segundo estágio da vida cristã. É o segundo estágio. E Deus espera isso de nós. Porque aí é que está o desenvolvimento do crente. Aí é que está o crescimento do crente. E esse edificar que conhecemos por crescimento se dá por processo contínuo. Significa o seguinte: você se converteu hoje, amanhã você já não chegou ao estágio final. Não, você vai começar a crescer, a se desenvolver, a crescer em Cristo. E você vai crescer paulatinamente. É um processo que nós chamamos de santificação. De santificação. Agora, como podemos ser edificados em Cristo? Como podemos ser edificados em Cristo? Versículo 6, a parte primeira fala bem assim, olha. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Então, primeira coisa para o crescimento em Cristo Jesus, crescimento na fé, é andar em Cristo. Andar com Cristo, andar com Jesus. Assim fala aqui a palavra do Senhor Deus. Não é? Porque Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é aquele que, assim como fomos enraizados nele, agora vamos ser edificados nele. É sempre nele. Não adianta eu falar, eu fui enraizado em Cristo, mas agora eu sigo. Não existe isso. É errado isso. Quem começou com Cristo só é válido se continuar com Cristo Jesus. Por isso que Paulo falou, não abra mão de Cristo. Tem esses camaradas aí ensinando essas coisas todas, mas isso aí tudo é coisa deles. Não abram mão de Jesus. Vocês começaram com Jesus, continue com Jesus. É isso que ele fala e é isso que nós também devemos observar. Né? Então, andar como ele andou. Andar nele significa, então, que nós precisamos andar como Cristo andou. Mas como é que Cristo andou? Agora, como é que ele andou?
Nos dias que ele viveu aqui na Terra era fácil demais. Não, acho que era mais difícil ainda. Porque ele andou mesmo, literalmente. Era andar mesmo, literalmente, né? Tinha que caminhar mesmo ali. E os discípulos com ele. Mas andar com Cristo, o que significa? É fácil? Não, não é fácil, não. De jeito nenhum. Sabe, eu sou do interior. Até meus 10 anos morava em roça. Meu pai, a minha família, tudo era de agricultor. E mudava muito porque, agora da fazenda do fulano de tal vai ser a colheita de milho. Aí então pronto, a família muda para aquele lugar, vamos colher milho. Aí passava aquele, agora na fazenda não sei de quem, é algodão. A família muda para aquela outra fazenda, colher algodão. E é assim, nós moramos em várias cidades aí, perto de Marília, para aquele lado. Então eu estava junto ali. Muitas vezes, na ida para o trabalho, meu pai pegava a enxadinha dele, a enxadinha não, a dele era enxada, botava nas costas, e eu pegava a minha enxadinha, pequenininha, botava nas minhas costas. E ele ia para a roça, e eu ia seguindo o caminho dele. Mas só acontece que o sol começava a esquentar aquela areia, aquela terra, irmãos, ia descalço. Eu não aguentava pisar naquilo. E sabe qual era a minha solução? Ele andava e conforme ele mexia o pé, movia um pouquinho aquela areia, aquela terra. Ficava um pouquinho mais fresca e eu pisava nela. Mas o problema é que ele era homem, eu era menininho. O passo dele era maior que o meu. Eu tinha que abrir. Era cansado dele, era de cansaço. Mas era a maneira que eu tinha para quê? Para me aliviar. Então eu posso dizer assim, eu andei conforme meu pai andou. Jesus Cristo teve um andar aqui na terra e eu tenho que andar como ele andou. Pastor, isso aí é fácil. Mas fácil não. Se você achar que é fácil, você não está andando com ele, não. Porque andar com Cristo, andar com Jesus, como ele andou, é coisa difícil. Exige muito de nós. A gente tem que passar por muitos pedaços difíceis. Mas é possível. Eu estou aqui vivo. Eu estou aqui vivo. Então é isso aí que nós devemos, andar como ele andou. Andar segundo o padrão de Cristo, ou segundo o padrão divino. Gálatas capítulo 5, 22 e 23, lá fala sobre obras da carne. E também fala logo sobre o fruto do Espírito. O que é andar segundo o padrão divino? É nos esvaziar daquelas obras da carne e trazer na nossa vida, no nosso dia a dia, o fruto do Espírito. Isso é como Jesus andou. Isso é crescer em Cristo Jesus. Isso é alcançar vitória após vitória em Cristo Jesus. Jesus com seus discípulos, Jesus andava para cá, andava para lá, ia. Ele teve um ministério terreno, um ministério que se locomoveu andando para baixo para cima, muito intenso e extenso também. E os apóstolos também andavam com ele. E Jesus, então, ia ensinando para eles. Como é que Jesus ensinava? Olha, está vendo essa vila aqui? Essa vila aqui, ela é composta de pecadores. Se não fosse a misericórdia de Deus, olha, o jeitinho que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, também deveria destruir essa cidade aqui.
E se ele não fizer, deveria pedir perdão por ter destruído Sodoma. E ele ia falando, ensinando, caminhando e falando e ensinando, mostrando. Chegou lá numa árvore e disse: eu estou com fome. E ele foi naquela árvore, uma figueira, e procurou o fruto e não tinha. E ele então deu uma lição ali para os seus discípulos, mostrando aquela figueira. Então o Senhor Jesus Cristo tinha os seus discípulos andando com ele e sendo ensinados. Esse método aí foi um método que Jesus, não sei, a Bíblia não fala sobre isso, mas talvez ele aprendeu com Sócrates, mas não aquele de Ribeirão Preto que faleceu, né? Mas o Sócrates, o grego, o filósofo grego, de 300 e tanto, que fundou a igreja Liceu, a escola Liceu, ele usava esse método chamado peripatético. E ele ensinava enquanto andava. Os seus alunos iam caminhando com ele e ele ensinava matemática, ensinava ciência, ensinava tudo, andando e ensinando. Jesus ensinou os apóstolos quando andando para cá e para lá e tal. Irmãos, vamos andar com Jesus e nós vamos aprender também. Vamos andar com Jesus, que a gente aprende, porque ele nos ensina dessa maneira. Então, não é um bicho de 7 cabeças o andar como Cristo. Vamos andar com Jesus. Isso significa que nós vamos ser edificados. Nós vamos crescer. Nós vamos aumentar. Como Jesus falou, eles falaram: aumenta a nossa fé. A nossa fé vai aumentar. Nós vamos ficar crentes melhores. Nosso vizinho vai ver que nós somos crentes. Os nossos colegas de trabalho vão descobrir que nós somos crentes. Porque eu estou crescendo. Eu estou indo. Avançando. Não fiquei só no alicerce, mas estou crescendo em Cristo Jesus. Precisamos crescer em Cristo Jesus. Pois bem, vamos para a terceira estágio. Se a gente está crescendo, temos que chegar a algum lugar, não é? Temos que chegar a algum lugar. Então vamos ver esse lugar. Versículo 7 ainda, a terceira palavra. E confirmados na fé. Esse confirmado aí é o fortalecimento. É o fortalecimento. Confirmados, no grego, é usado o verbo bebaio, que significa firmar, estabelecer, fortalecer, de modo que a ideia é: em Cristo somos fortalecidos. Fortalecidos. Os crentes de Colossos deveriam permanecer fortes como soldados cristãos. E há um exemplo aqui. Um dos vulcões lá que entrou em erupção, se não me falo, foi na Itália, lá embaixo tinha um quartel, e esse quartel tinha os soldados, e todos eles estavam apostos nas suas posições, em pé, ou sentado, segurando carabina, ou rifle, o que seja, e aquele vulcão veio e a cinza pegou tudo aquilo e matou tudo. Mais tarde foram fazer pesquisas e escavar, e eles encontraram o quê? Eles não encontraram soldado nessa posição de fugir, mas eles encontraram soldados na sua posição, segurando. Encontraram aqueles soldados que estavam ali prontos para qualquer coisa. Assim, irmão.
Então, o crente não é aquele que vai ser apanhado fugindo, se ele crescer, se ele se fortalecer. Apanhado fugindo não, mas é aquele que vai ser apanhado no quartel, na batalha, na luta, servindo ao Senhor, servindo a Deus, porque ele está forte. Ele está firmado em Jesus. Né? Então, irmãos, Lucas, lá no capítulo 13, 6 a 9, Jesus conta uma parábola. E com isso aqui eu já vou me dirigir à conclusão. Tá? Jesus conta uma parábola. Nós achamos nos outros evangelhos, mas é um pouquinho diferente. O que o Senhor Jesus fala é de uma parábola que um certo senhor chegou a um determinado lugar e se dirigiu a uma figueira. E esse senhor queria encontrar naquela figueira frutos. Mas quando ele chegou lá, aquela figueira não tinha frutos. Não havia frutos. Daí então aquele senhor que foi em busca de frutos e vendo que não tinha, disse: essa figueira para nada presta. Pode cortar. Corte. Ela está aí só tomando espaço. Mas o seu companheiro lá, o avicultor, o viticultor, assim fala o texto, viticultor, porque essa árvore figueira estava numa vinha. Aí então o que aconteceu? Aquele senhor disse: não, não façam isso. Deixe-me que eu vou abrir em volta dessa figueira e vou adubar. E daqui a 2 anos, se eu não me engano, aí se ela não deu fruto, pode cortar. E aquele senhor, então, tá bem, então vamos ficar assim, combinados. Muito bem. O que eu quero dizer com isso? Não que aquela figueira seja nós, o crente, mas é uma comparação. Assim como nós não somos uma árvore e não somos um edifício, né? Também não somos aquela figueira. Mas é um exemplo. Veja bem, aquele senhor, quando olhou para aquela árvore, que se esperava que fosse frutífera, ela já era grande, ela já era forte, só que não deu fruto. Irmãos, tem crente. Muitas vezes nós podemos incorrer nisso, e chegarmos a um estágio de fortalecimento, mas ainda não dá verdadeiro fruto. Cuidado. Cuidado com isso. E esse fruto que ele espera de nós não é o fato da gente vir, não, eu vou à igreja. É claro que ele tem que vir à igreja. Mas eu oro. Claro que nós temos que orar. É muito mais do que isso. Agora, aquele outro senhor disse: não corte ainda não. Me dê um tempo, eu vou cuidar dela. Então vamos dizer como se fosse um pastor que olhasse para aquela ovelha que não está dando fruto e diga: Senhor, tenha misericórdia, eu vou trabalhar um pouco nela. Vou ver se ela dá fruto. Lá em 1 João capítulo 15, fala da videira, e que ele espera fruto. Então, irmão, se nós já crescemos, já somos uma árvore forte, ele quer encontrar fruto em nós. Já pensou se Jesus aparecesse ali na frente agora? E ele olhasse para cá, para mim, para vocês, para nós aqui, e falasse assim: cadê o fruto? Olhasse para nós como se fosse aquela figueira, né? Cadê o fruto? Qual é o fruto, irmão? Irmãos, que apresentaríamos a ele?
E se ele não ver fruto, quem sabe ele diz, então, vocês não vão para o inferno, porque não se perde, mas que vocês vão perder o privilégio de me servir, irmão. O privilégio, vocês vão perder o privilégio de ser um filho me adorando e fazendo a obra e realizando o que eu preciso e tudo. Acabou. Então, por que não acaba? Porque ele é misericordioso. Não, Senhor, eu vou trabalhar ainda com ele. Então, irmãos, tem gente orando por nós. Tem gente cuidando de nós. Mesmo não dando o fruto que precisamos. Dando um tempinho para nós, para a gente melhorar. Que todos nós tenhamos já nascido em Cristo. E já temos crescido em Cristo. E que já sejamos fortes em Cristo. E eu quero concluir dizendo o seguinte. Radicados em Cristo. Versículo 7, tá? Radicados em Cristo. Significa que um certo dia fomos plantados em Cristo. Amém? Pelo novo nascimento. Todos aqui podem testemunhar desse fato na sua vida. Você já foi plantado em Cristo? Essa aqui é a doutrina da regeneração. Edificados em Cristo. Significa que cada dia estamos crescendo em nossa vida cristã na semelhança de uma árvore e de um edifício que está sendo construído. Prezada irmã, prezado irmão, nós, podemos testemunhar desse crescimento, fortalecimento em nossa vida. É a doutrina da santificação. E confirmados em Cristo. Significa um fortalecimento cristão que nos levará a obter vitórias diante de um mundo de Satanás e da carne e diante de tantos hereges. Será que nós temos chegado a este fortalecimento? É a doutrina da glorificação. Ainda não tocamos o topo disso, mas temos que ir para lá. Deus nos colocou como parte dessa bênção, nascidos em Cristo, mediante sua obra na cruz. A ele seja dada toda a glória e honra. Amém. Que Deus nos abençoe. Tem um corinho que diz assim, porque dele, por meio dele, por ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém e amém. Que Deus abençoe. Muito obrigado.